Ainda não começou a gravar, deixa eu mais um pouquinho. Pronto, agora deu o sinal que está gravando. Bom, deixa eu projetar a aula. Bom, vocês já devem estar vendo minha tela, vamos começar aqui. Bom, meninos, bom dia. Hoje a nossa aula ela tem dois assuntos. A gente vai falar de linkage e de mapeamento gênico. Então, linkage são quando os genes são ligados no mesmo cromossomo. Alguém levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Bom, meninos, vocês devem ter visto que o exercício foi disparado na quinta-feira passada sobre o assunto de herança genética e heredogramas. O exercício é até hoje, agora às 10h40. Espero que todos tenham entregue. Lembrando que eu não vou aceitar mais exercícios que sejam entregues fora do nosso horário, principalmente porque a gente tem uma semana para poder fazer essa atividade. Então, assim, todo mundo que está entregue com atraso eu não vou considerar. Ok? A mesma coisa para as pescas, ok? A não ser que seja um atraso muito curto, de 30 minutos, e que possa ser justificado. Bom, em relação aos exercícios, essa semana, novamente, a gente não vai ter exercício. A gente vai ter exercício na outra semana sobre esse assunto e o assunto da próxima aula, num exercício só. E, basicamente, o que a gente vai ter amanhã é que amanhã vai sair a gravação da correção dos exercícios de hoje. Então, amanhã de manhã ou de tarde, ainda não consegui prever qual horário que eu vou conseguir fazer isso, vai disparar esses exercícios e a correção desses exercícios, e aí vai estar para vocês, ok? Bom, a aula de hoje, a gente vai falar sobre, como eu já falei, sobre linkage ou mapeamento genético. Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa relembrar um conceito que vocês estão tendo ou tiveram na biologia celular, que é o conceito de meiose. A meiose é o processo onde existe uma divisão celular, e nessa divisão celular existe uma redução do número de cromossomos para a formação dos gametas. Então, ela ocorre principalmente naqueles indivíduos que se reproduzem sexualmente, principalmente em indivíduos que são multicelulares e que vão levar à formação de gametas, mas ela pode acontecer também em indivíduos mais primordiais, como, por exemplo, alguns protozoários, algumas algas e alguns fungos também. E ela pode também ser em células germinativas, principalmente aquelas células que estão relacionadas à produção dessas células sexuais, ou, por exemplo, durante o processo da espermatogênese, que é a formação do espermatozoide, ou da ovogênese. Então, ela normalmente ocorre nesses tecidos que dão origem a essas gônadas, e os eventos dados por... e como que ela acontece? Ela é dada por 3 eventos. Acontece a redução dos cromossomos pela metade. 2, acontece a segregação ao acaso desses cromossomos. E 3, pode acontecer recombinação genética. Justamente eu quero que vocês prestem atenção nesta palavra, recombinação genética. Porque essa recombinação genética é que vai impactar diretamente no nosso assunto da aula de hoje. Bom, qual que é a importância da meiose? A meiose, ela permite a constância do número de cromossomos de geração em geração. Por quê? Porque quando a gente tem uma redução dos cromossomos para formar as células reprodutivas, essas células reprodutivas maternas e paternas, elas se fundem, e como cada um tem metade, elas formam um indivíduo com seu número de cromossomos ideal. Então, ela faz com que ocorra essa manutenção. É tanto que, se você tem um erro durante esse processo, é quando vai surgir justamente os problemas de mutação ou números a mais de cromossomos, aneuploidias, euploidias. Então, a gente vai ver isso na próxima aula, como que se dá esse processo. Ela é um processo que
ela leva a uma variabilidade genética. Por quê? Porque seu pai, ele tem duas informações sobre aquele mesmo gene. Uma daquelas informações que vai para um dos gametas. E na sua mãe a mesma coisa, ela tem dois e somente um. Então você, quando é formado pela junção de um dos cromossomos da sua mãe ou um dos cromossomos do seu pai. Ou seja, você tem uma probabilidade de ter recebido 4 combinações, e dessas combinações você recebeu uma. E aí isso traz uma variabilidade genética, mas também traz algumas características que sejam muitas vezes ligadas a doenças, ou até características que sejam ligadas à questão familiar. Bom, a meiose ela também permite o arranjo aleatório dos cromossomos maternos e paternos, que foi isso que eu acabei de falar. Então, como os seus pais podem mandar aleatoriamente qualquer uma das cópias, você é o produto da fusão de uma de um e uma de outro. E a meiose, ela permite também uma recombinação genética dos cromossomos através do que a gente chama de crossing over. E aí, novamente, chama a atenção desse crossing over. E aí a gente vai entender o que é este processo. Bom, a meiose ela tem duas etapas. A meiose 1, que é uma etapa que ela é chamada de reducional. Então, o indivíduo, antes de entrar em meiose, ele tem a sua célula 2N. Na primeira fase da meiose, basicamente, esses cromossomos se separam, aonde basicamente um fica com uma cópia N e o outro fica com outra cópia N. Então, a gente teve uma redução do número de cromossomos de 2Ns para duas células do tipo N. E aí, então, Espera aí, pessoal, que eu vou ter que abrir. Eu vou na próxima... Não apareceu ninguém. Eu já vou avisar para vocês que nas próximas aulas eu vou começar a não abrir, porque eu já avisei 4 vezes para vocês que é para vocês entrarem com o link UFBA. E vocês continuam entrando com o link Gmail. Inclusive, vocês tentam entrar com o link Gmail nas atividades que eu passo, vocês ficam pedindo para eu autorizar. Eu nunca vou autorizar, porque vocês têm que entrar com o e-mail UFBA. UFBA, botem isso na cabeça de vocês. Vocês precisam entrar com o e-mail UFBA na aula e na atividade, ok? Vamos lá. Ô, Lucas, Oi. sobre essa entrada aí do e-mail, com o Guilherme tá tendo esse mesmo problema. A gente entra com o e-mail da UFBA, só que ele precisa autorizar também. Não, quando é alguma coisa que vocês colocam porque quando vocês entram ele já até me mostra aqui que eu tô autorizando aquelas pessoas que estão entrando, pelo menos para mim, eu não sei para Guilherme, mas para mim tá aparecendo que as pessoas que eu tô autorizando são as pessoas que aparecem até entre parênteses, pessoas que estão entrando com e-mail fora do domínio UFBA. Então, Ah, para tá. mim, só aparece para autorizar quem não tem e-mail UFBA. Quem tem e-mail UFBA, eu não preciso. As pessoas entram e saem automaticamente da sala. Entendeu? Entendi. Valeu. Bom, vamos voltar aqui. Então, basicamente, nesse processo, você tem a redução de uma célula 2N para duas células N. Nesse processo, é o processo que ocorre, o processo principal da nossa aula, que é o que nós chamamos de crossing over. O que é esse crossing over? Basicamente, esses dois pares de cromossomos aqui, eles vão ter a capacidade de trocar material genético entre eles. Na genética, a gente só estuda que existe o crossing over. No semestre que vem, quando vocês vão fazer comigo biomol, vocês vão entender o que é o crossing over e como que funciona molecularmente essa troca de material genético. Então, é na meiose 1 que acontece essa característica. Na meiose 2, ela é uma divisão equacional, onde basicamente o indivíduo é N e ele gera duas células do tipo N. Então não existe uma redução do número de cromossomos, existe simplesmente uma separação das duplas cópias dos cromossomos que estão aqui. E ela funciona basicamente semelhante ao que acontece com a meiose. Então, no entanto, ao invés de você falar de células diploides, a gente está falando de células haploides. Bom, a meiose, ela é uma fonte de variabilidade genética, ou ela é uma variabilidade genética, porque você pode receber arranjos diferentes do seu pai ou da sua mãe. Então, por exemplo, ele está aqui mostrando um indivíduo paterno. Então,
ele tem 2 pares de um cromossomo, 2 pares de um cromossomo e 2 pares do cromossomo. Após o final da meiose, esse indivíduo ele pode receber combinações diferentes. Por exemplo, esse espermatozoide, ele recebeu este cromossomo e este cromossomo. Esse daqui já recebeu este e este. Agora, aqui você já tem uma mudança. Esse daqui ele recebeu esse cromossomo e esse. Então, você tem uma série de combinações que podem ser feitas aleatórias de que cromossomo e que tipo de cromossomo que pode estar relacionado à formação daquela célula gamética. Outra fonte de variabilidade é que lá na meiose 1, durante a prófase 1, esses cromossomos eles podem se ligar entre eles e fazerem uma troca de parte de material genético. Então, por exemplo, aqui você tem o cromossomo vermelho e o preto, e após o crossing over, você consegue ver que o vermelho ele tem partes do seu cromossomo que veio de origem do preto, e o preto tem partes do cromossomo que vieram de origem do vermelho. E isto faz que, ao final da meiose 2, você tenha, além de cromossomos aleatórios, de você ter cromossomos que tenha vindo aleatoriamente, você tem cromossomos que têm partes de outro. Então, isso aumenta mais a nossa variabilidade genética. É por isso que, basicamente, é impossível um indivíduo ser idêntico a outro, a não ser que ele seja um gêmeo, gêmeo... Gente, fugiu a palavra agora. Gêmeo, não, siamês é outra coisa. Siamês é quando está grudado, gente. É gêmeo univitelino. Então, a não ser que ele seja gêmeo univitelino, que a informação genética deles vai ser muito igual. Tirando isso, basicamente, por todas essas características, é impossível que, mesmo eles sendo gêmeos, que não sejam univitelinos, eles têm informações genéticas iguais. Então, eu, por exemplo, tenho um casal de amigos que são gêmeos. Ele é moreno e ela é loira. Então, é totalmente diferente. O pai dele era moreno e a mãe dele é mais de origem alemã, e eles são completamente diferentes, mesmo sendo gêmeos. Bom, o assunto da nossa aula hoje é o assunto que nós chamamos de linkage. O que é o linkage? O linkage ele foi descoberto por Thomas Hunt Morgan. Não que ele descobriu, mas ele foi um dos primeiros precursores a entender esse processo. Então, ele foi a pessoa que primeiro descobriu que os cromossomos que portavam os genes. Então, hoje a gente sabe, pela genética, que... Deixa eu mostrar aqui na caneta. Hoje a gente sabe, por toda a característica que a gente sabe de genética, que a gente basicamente tem os cromossomos. E esses cromossomos, você tem várias porções daqueles cromossomos que são genes. E esses genes estão ligados à produção de uma proteína. E essa proteína vai levar a uma característica. A primeira pessoa que percebeu essa questão foi justamente Thomas Hunt Morgan. E é por isso que, quando a gente fala de mapeamento, a gente usa a unidade de Morgan, que é justamente em homenagem a este pesquisador, o que a gente vai falar mais para frente. Bom, antes da gente entender o que era o linkage, a gente estava muito certo que a herança vinha de uma questão mendeliana. Então, Mendel já tinha visto que o indivíduo ele tem uma determinada característica, ele tem um conjunto gênico, então, sendo que esse conjunto gênico é formado por 2 genes, e quando esse indivíduo tem o processo de formação do gameta, cada gameta pode receber uma informação diferente, seja ela para um gene, seja ela para outro gene. Então, essas características, esses conjuntos gênicos se separam durante a meiose, e após a fusão dessa célula com outra célula, pode ser um bezinho, você vai dar origem a um outro indivíduo que também tem o seu conjunto gênico completo. Ok? Então, a gente viu isso bem certo em Mendel. A gente viu também que, para a segunda lei de Mendel, a essas características, essa formação desses genes, eles se separam aleatoriamente. Então, por exemplo, se eu tenho 2 genes ligados, então eu tenho 2 características que eu estou tentando observar, a formação
dos zigotos, dos espermatozoides, do gameta, é uma combinação totalmente aleatória. Então, você pode ter vários tipos de combinação de genes. Então, como eu pego um indivíduo azão, azinho e bezão, bezinho, eu posso ter gametas que sejam azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Então, essa combinação com a combinação materna, com a combinação paterna, que vai dar origem a toda uma variabilidade genética. Então, a gente sabe que, por exemplo, se eu pegar um indivíduo que é azão, azão, bezão, bezão, um indivíduo que é azão, azinho, bezão, bezinho, esses indivíduos, quando acontecerem, esses indivíduos que são azão, azão, bezão, bezão, só podem produzir gametas do tipo azão, bezão. Esse indivíduo que é azinho, azinho, bezinho, bezinho, só pode produzir gametas que sejam azinho, bezinho, e na combinação desses indivíduos, você tem a formação de um indivíduo que é azão, azinho, bezão, bezinho. Da mesma maneira, esse indivíduo, ele pode produzir gametas que sejam azão, bezão, azinho, bezinho, mas eles podem produzir gametas que sejam azinho, bezão, e azão, bezão e azinho, bezinho. Sendo que esses gametas aqui são gametas que nós chamamos de combinações originais, porque o pai deles já produziam esses tipos de gametas. Agora, esta nova combinação é o que nós chamamos de combinação recombinante, ou seja, é uma combinação que está aparecendo agora, é uma nova combinação de gametas que antes não existia. E é esta aqui que é responsável por toda a questão da variabilidade, certo? Então, quando a gente tem um indivíduo, ele pode ser azão, azinho, bezão, bezinho. Ele pode ter gametas que sejam tanto azão, bezinho, azinho, bezão, azão, bezinho e azinho, bezinho nessa situação. No entanto, a grande questão que Mendel não sabia, e aí por isso que eu digo para vocês que Mendel teve a sorte de ver que aqueles genes se segregavam independente, porque as características que ele estava observando estavam em cromossomos diferentes. Ou seja, cada um funcionava de uma maneira diferente. O linkage agora vem bagunçar um pouquinho essa característica. E provavelmente, se tivesse acontecido algum linkage com o Mendel, ele jamais teria conseguido chegar à observação que ele chegou. O que é um linkage? Então, toda vez que eu falo de azão, azinho, bezão, bezinho, eu estou dizendo que essa característica azão está num cromossomo e essa característica bezão está em um outro cromossomo. Agora, muitas vezes, isso pode estar no mesmo cromossomo. E aí você não pode tratar como você tratava anteriormente da segunda lei de Mendel. Você tem que tratar de uma característica totalmente especial. Porque se esses indivíduos estão no mesmo cromossomo, eu só posso ter agora espermatozoides ligados. Então, que tenham o AB ligado, azão e bezão ligado, ou azinho e bezinho ligado. Por quê? Porque se eu dividir esses cromossomos, esse indivíduo só vai ter cromossomo AB, azão, bezão, ou azinho, bezinho. Ele não vai ter uma separação como acontece aqui, que ele pode ser azão, bezão, azinho, bezão, azão, bezinho, azinho, bezinho. Ok? Então, nesta característica, você começa a ver que aquelas proporções da segunda lei de Mendel, elas não acontecem. Então, por exemplo, na geração inicial, quando eu tenho uma flor púrpura com pólen longo, cruzando com uma flor vermelha com pólen redondo. A primeira geração, ela até respeita a lei de Mendel. Então, você sabe que que o púrpura é dominante sobre o vermelho e que o longo é dominante sobre o redondo. Mas, quando a gente vai fazer essa segunda geração, a proporção é totalmente diferente. Ela não dá 9 para 3 para 3 para 1. Ela vai dar uma combinação totalmente aleatória, que não necessariamente vai ter uma proporção que é fixa. E toda vez que isso acontecer, isso quer dizer que
esses genes, eles estão ligados, certo? Bom, no caso do link, então, quando a gente falava da separação da segunda lei de Mendel, por a gente ter cromossomos diferentes, a gente conseguia ter uma variabilidade diferente. Aqui não, aqui eu tenho apenas um cromossomo, e neste cromossomo eu tenho uma característica e tenho a outra característica. Então, isso reduz a quantidade de características que possam estar formando aquele gameta. Então, esses cromossomos, quando eles se separarem, quando eu tiver uma célula 2N e eu reproduzir para 4 células N, como esses cromossomos estão ligados, é só eu fazer essa separação aqui. Então, eu vou ter um cromossomo azão, azão, Bzão, aqui do outro lado também, azão, Bzão, um outro cromossomo azinho, Bzinho, e o outro azinho, Bzinho também. Ou seja, a variabilidade de características, de possibilidade de formação de gametas é muito menor, porque esses genes eles não se separam independentemente. Por quê? Porque justamente eles estão no mesmo cromossomo, certo? É tanto que a maneira que a gente anota essa característica é totalmente diferente. Então, aqui, eu parto de um indivíduo, azão, azão, bezão, bezão, um indivíduo, azão, azinho, bezão, bezinho. A maneira que eu vou representar é totalmente diferente. Eu não vou representar eles dessa maneira. Eu vou representar esses indivíduos desta maneira. Então, um com o cromossomo azão bezão de um lado e azão bezão do outro, e o outro com o cromossomo azinho e bezinho do lado, azinho e bezinho do outro. Por quê? Porque agora, quando eu fizer o cruzamento aqui, eu vou cruzar para ver o que vai dar. Então, por exemplo, aqui, se eu cruzar este com este, eu vou ter azão, bezão, com azinho, bezinho. Se eu cruzar este com este aqui de baixo, a mesma coisa. Se eu cruzar este com este, a mesma coisa, só vai estar invertido a ordem, mas não tem problema. E este com este, que vai dar a mesma coisa. Ou seja, na minha geração F1, eu tenho 100% desse tipo de indivíduo. Entendeu? Eu quero só que vocês peguem que agora eu não faço os cruzamentos separados. É como se eu tivesse feito um quadrado de Punnett. Então, nesse quadrado de Punnett, eu posso colocar essas duas características e eu vou cruzar entre elas. É como se eu estivesse fazendo esse quadrado de Punnett aqui. Eu posso representar desta maneira também. E deu já aqui, azão, bezão, com azão, bezão, cruzando com azinho, bezinho e azinho, bezinho. Então, aqui, por exemplo, eu só posso ter indivíduos azão, bezão, com azinho, bezinho. Aqui também, azão, bezão, com azinho, bezinho. Aqui, também a mesma coisa. Azão, bezão e azinho, bezinho. E aqui também, azão, bezão, com azinho, bezinho. Então, esta representação do traço é sempre muito importante, porque é ela que vai me dizer que esses genes são linkados, ok? Bom, a anotação, ela pode ser da maneira que eu coloquei aqui, então a gente pode anotar azão, bezão, traço, azinho, bezinho, ou eu posso anotar azão, bezinho, barra, azinho, bezinho. Eu, Lucas, acho que isso às vezes dá um nó na cabeça, então eu prefiro sempre fazer esse tipo de anotação, entendeu? Bom, é errado você inverter, colocar na mesma linha o mesmo cromossomo, porque o A ele tem que estar embaixo do Azinho, para mostrar que eles estão na mesma posição. E também é errado você colocar você trocar a ordem. Então, o Azão tem que estar aqui com o Bzinho aqui. Então, essas duas anotações, elas são erradas. O certo é, por mais que eles estejam em posições diferentes, você sempre colocar o A e embaixo o outro, o B e embaixo o outro,
ok? Alguma dúvida nesse processo, meninos? Sim, não, Ô, talvez. professor, você pode repetir esse processo aí, por favor? De Essa que parte da parte? organização. É do A, B, aí que você fez esses tracinhos. Aí. Ah, sim, então vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui, que eu acho que é melhor. Deixa eu apagar todo o slide. Então, assim, quando eu fazia o cruzamento da segunda lei de Mendel, lembre-se que Lucas fazia sempre cruzando separado. Então, primeiro cruzava azão, azão, com azão, azinho, certo? E depois bezão, bezão, com bezinho, bezinho. Aqui, esta representação é totalmente errada. Como esses genes eles estão ligados, então eles não são independentes. Eu não consigo cruzar eles de maneira independente como na segunda lei de Mendel. E, basicamente, aqui eu sempre preciso ligar eles. Então eu faço um traço, esse traço é uma representação da ligação, e esse indivíduo que é azão, azão, bezão, bezão, ele só pode produzir cromossomos do tipo azão e bezão. E o indivíduo que é azinho, azinho, bezinho, bezinho, ele só pode produzir cromossomo do tipo azinho, bezinho, correto? Então, eu acho mais fácil vocês cruzarem fazendo até mesmo o quadrado de Punnett. Então, eu posso fazer aqui um traço, azão e bezão, porque eu estou representando um par de cromossomo, e embaixo o outro traço representando o outro cromossomo daquele indivíduo. Lembre-se que um homem, ele tem 2 cromossomos, e como eles estão ligados, eu ligo aqui. A mulher, que vai ser representada aqui, ela vai ter um cromossomo que é azinho, bezinho, e o outro cromossomo que é azinho, bezinho. Essa representação é porque eles não são independentes, eles são ligados. E aí, ao cruzar esse indivíduo com esse indivíduo, o que, que eu tenho? Eu tenho azão, bezão, traço e azinho, bezinho. Na verdade, como esse tem um traço e esse tem um traço, eu não preciso representar os dois, faço um traço apenas entre eles. Aqui é a mesma coisa, cruzamento desse indivíduo com esse indivíduo. Então, azão, bezão, traço, e essa característica que é azinho, bezinho. Esse aqui é a mesma coisa. Azão, bezão, traço, azinho, bezinho. E aqui, por final, a mesma coisa. Azão, bezão, traço, azinho e bezinho. Entendido? Carlos está aqui me perguntando, peraí. Entendido, sim, professor. Obrigado, viu? Nada. Professor, se fosse representado ali pelas formas erradas, estariam indicando uma coisa diferente do que a gente quer e não estaria, ou não estariam indicando nada. Não estaria indicando nada. A gente não consegue saber que característica que é essa, porque não existe cromossomos diferentes, genes diferentes ligados, entendeu? Então aqui seria um azão com um outro gene que não tem nada a ver, porque genes iguais têm que ser representados teoricamente pela mesma letra, ok? Entendido, Carlos? Sim? Ok. Então vamos lá. Aqui, pessoal, é uma comparação dos genes que têm a ligação de um cruzamento de um indivíduo que tem linkage com um indivíduo pela segunda lei de Mendel. Então, por exemplo, esse indivíduo que tem a segunda lei de Mendel é um indivíduo Mzão, Mzinho, Dzão, Dzinho, cruzado com o indivíduo Mzinho, Mzinho, Dzinho, Dzinho. Aqui, o que, que eu faria? Eu separaria, então eu colocaria Mzão, Mzinho, com Mzinho, Mzinho, e depois você colocaria o Dzão, Dzinho, com Dzinho, Dzinho. E aí faria os cruzamentos. Então, aqui daria Mzão, Mzinho, Mzão, Mzinho, 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 Mzinho. Aqui também. Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho, 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 Dzinho. E aí, depois eu faria os cruzamentos. Então, eu pegaria esses indivíduos com esses indivíduos, e aí daria um quarto, desculpa,
Mzão, Mzinho, com Dzão, Dzinho, daria 1/4 de Mzinho, Mzinho, Dzinho, Dzinho, daria também mais 1/4 de indivíduos Mzão, Mzinho, Dzinho, Dzinho, e 1/4 de indivíduos que sejam Mzinho, Mzinho, Dzão, Dzinho. Então, esta seria a minha representação se eu fizesse a segunda lei de Mendel convencional. Aqui já é um pouco diferente. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um indivíduo que é Mzão, Dzão, Mzinho, Dzinho. Então, os cromossomos eles estão separados desta maneira. Então, Mzão, Dzinho. Não, Mzão, Dzão, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Rapidinho. Vou voltar aqui para o lápis. Então, aqui eu teria um indivíduo que ele teria cromossomos. Mzão, Dzão e cromossomos Mzinho, Dzinho, cruzando com indivíduos que têm Mzinho, Dzinho. Bom, eu não vou colocar o da frente, eu posso colocar aqui também, Mzinho, Dzinho, só para a gente fazer certinho a separação. Então, aqui daria Mzão, Dzão, traço, Mzinho, Dzinho. Aqui, Mzinho, Dzinho, Mzinho, Dzinho. Aqui, Mzão, Dzão, traço, Mzinho, Dzinho. E Mzinho, Dzinho com Mzinho, Dzinho. Então, se vocês observarem, aqui eu só tenho dois tipos de população. Mzinho, Mzinho, Dzinho, Dzinho, e Mzinho, Mzinho, desculpa, Mzão, Mzinho, Dzão, Dzinho. Ou seja, a prole ela é feita de metade desses indivíduos e metade desses outros indivíduos. Entenderam? Então, essa é a diferença nos cruzamentos quando a gente compara a segunda lei de Mendel com o linkage. A segunda lei de Mendel, por ser genes que têm segregação independente, o produto final vai ser uma variabilidade muito maior do que quando esses genes, então, são ligados. Entendido? Sim? Não? Meninos, vocês estão aí? Gente, só estou dando aula para Carlos, o restante não... Deu para entender sim, professor. Entendi. Então, coloquem no chat. Aí, ó, Ana Júlia já disse que já pediu para repetir. Então, Ana Júlia, lembre-se que quando esses genes são linkados, eles estão ligados, eu não posso representar igual eu faço a segunda lei de Mendel. Então, a segunda lei de Mendel, eu pegaria a característica do Mzinho, Mzão, Mzinho, com Mzinho, Mzinho, cruzaria. Depois eu pegaria a característica do Dzão, Dzinho, com Dzinho, Dzinho, também cruzaria, e aí eu faria as minhas combinações. Então, eu quero um indivíduo que seja Mzão, Mzinho. Então, aqui eu tenho 0,5% de ser Mzão, 1/2 de ser Mzão, Mzinho, e 1/2 de ser Dzão, Dzinho. Então, eu tenho 1, que lembra que eu multiplico, 1/4 dele ser Mzão, Mzinho, Dzão, Dzinho. Então, aqui eu vou ter uma variabilidade de cruzamentos muito maior do que aqui. Por quê? Porque aqui os genes eles estão ligados. Então, eu só vou ter cromossomos do tipo Mzão, Dzão, Mzinho, Dzinho, com Mzinho, Dzinho, Mzinho, Dzinho, que era esse indivíduo. Ok? E aí, agora, fazendo os cruzamentos entre eles, eu só vou ter duas variáveis, duas espécies possíveis, que é indivíduos que sejam Mzão, Dzão, Mzinho, Dzinho, ou indivíduos sejam Mzinho, Dzinho, Mzinho, Dzinho, juntos. Ok? Entendido, Ana Júlia? Ok. De qualquer maneira, eu vou fazer outros cruzamentos lá na frente. Bom, então, outra questão muito importante e que bagunça um pouco desse meio de campo, se eu só beber uma água, que eu tenho ficado muito rouco esses dias dando aula, rapidinho. É justamente a presença do crossing over. O que é o crossing over? O crossing over nada mais é
do que a presença de mudanças que podem acontecer na estrutura do gene. Então, por exemplo, os genes, os cromossomos que são, na estrutura do gene não, na estrutura do cromossomo. Os genes que são homólogos, eles vão ter uma capacidade de se ligar e se associarem e fazerem uma troca de material genético. Então, quando a gente tem a meiose, a gente divide essa meiose em meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 reducional e a meiose 2 equacional. Na meiose 1, durante o processo da preparação para a divisão, esses cromossomos, eles que são homólogos, homólogos significa que eles têm as características semelhantes. Então, por exemplo, todos os genes que tem de um lado têm que ter todos os mesmos genes do outro. Então, eles fazem uma ligação homóloga entre eles. Então, a ligação onde a parte do cromossomo, elas são idênticas. E, a partir desse processo, basicamente, eles se cruzam, aonde cada um daqueles cromossomos vão levar uma parte do outro. Então, aqui ele representa, por exemplo, esse cromossomo azul com esse cromossomo vermelho. Eles estão se preparando para que ocorra o processo da divisão. Durante essa preparação, o cromossomo vermelho com o cromossomo azul, eles trocam materiais entre eles, aonde basicamente o vermelho recebe uma parte do azul e o azul recebe uma parte do vermelho. A gente brinca que é como se fosse um romance que tivesse eles. Então, assim, eles são apaixonados, eles se ligam, e aí eles sabem que vão se separar e falam assim, ó, fique com uma parte do meu coração, e aí leva uma parte do coração para o outro. Então, basicamente, a gente faz essa analogia do crossing over. Então, é como se eles são tão homólogos, eles são tão almas gêmeas, que eles trocam partes de cada um para o outro, separando-se, aonde cada um leva uma parte do outro. É como se cada um fosse... A gente coloca bem aquela cena daqueles filmes bem românticos, e assim, aquele casal que nunca mais vai se ver, e ó, tome uma parte minha para você guardar de recordação. Então é basicamente isso que acontece nesse crossing over entre esses cromossomos. E agora, depois que esses cromossomos com uma parte do outro for separado, eles vão formar agora gametas com partes de um e partes do outro. E isso vai dar uma característica de variabilidade genética muito maior. Porque antigamente você pensava, eu tenho um cromossomo do meu pai e o cromossomo da minha mãe. Então, o meu irmão, ele pode ter recebido um cromossomo do meu pai e eu posso ter recebido o cromossomo da minha mãe, por isso que a gente é diferente. Mas vocês podem ser diferentes também, porque vocês dois receberam o cromossomo da sua mãe. Só que você recebeu sem acontecer o crossing over, e seu irmão recebeu com uma parte do seu pai tendo o crossing over. E é por isso que às vezes eu brinco que eu recebi as crecas genéticas do meu pai e da minha mãe. Então, provavelmente, eu posso ter recebido um cromossomo da minha mãe que além que tirou a parte sã dele e trouxe a parte da creca do meu pai. Por isso que hoje eu sou todo crecado com as características dos dois, ok? Olha que eu estou na casa da minha mãe. Se minha mãe ouvir isso, ainda bem que ela saiu, ela ia vir aqui tirar a satisfação de eu estar falando mal do genes da família dela ou do genes da família do meu pai. Bom, então, o crossing over nada mais é do que uma mudança dos genes entre esses cromossomos homólogos. Então, acontece uma associação e, após essa separação, os cromossomos levam partes do cromossomo do pai e da mãe de uma maneira aleatória. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem um indivíduo aqui, certo? Um menino aqui. Esse menino, ele é formado por dois cromossomos, por um par de cromossomos. Um cromossomo vindo do pai e um cromossomo vindo da mãe. Do pai, a característica era Azão e Bzão. Da mãe, as características eram Azinho e Bzinho. No entanto, esse indivíduo pode ter uma troca de material genético. Pode ser que essa parte de baixo, ela simplesmente troque, ela inverta. E aí, como essa inversão ela não acontece de uma maneira
igual e em todas as células que vão fazer meiose, ela acontece de um processo totalmente aleatório, você vai ter indivíduos que vai ter cromossomos, vai produzir espermatozoides com o cromossomo não alterado, ele continua sendo azão e bezão, e aqui também azinho e bezinho, mas você vai ter aqueles que vai ser totalmente, que a gente chama de recombinado, que ele tem o azão, mas o bezinho, o azão que era do pai, mas o bezinho é misturado com o da mãe, e o azinho que é da mãe misturado com o bezinho do pai. E aí, por causa disso, esses indivíduos podem ter uma característica totalmente diferente, ok? Então, o que acontece? Durante a meiose 2, esses cromossomos, eles se ligam. Então, essa parte liga uma com a outra, e aí, basicamente, o que acontece é uma inversão. Então, esta parte vai para cima e esta parte aqui vai para baixo. E aí, então, por isso que você tem na separação dos cromossomos, um cromossomo que não teve recombinação, que é esse daqui de cima, outro que você também não teve recombinação, que é esse aqui de baixo, e esses dois que estavam no meio são os cromossomos que se ligam e trocam. E aí você vai ter um cromossomo com esse azão, que estava na parte de cima, com o bezinho, que estava nessa parte de baixo. E o outro, o azinho, que estava na parte de baixo, com o bezão, que estava, então, na parte de cima. E isso leva uma variabilidade maior. Então, aqui novamente mostrando. Então, por exemplo, quando você tem a junção dos dois cromossomos, eles podem sofrer o que nós chamamos de crossing over. Existe um ponto de crossing over, e a partir desse ponto, este cromossomo tem a sua parte que fica, e esta outra parte ela é doada para o cromossomo de baixo. E essa parte que estava no de baixo vai para o de cima. Então, é por isso que a gente fica com cromossomos que são íntegros e cromossomos que tenham sofrido o processo que a gente chama de recombinação. No semestre que vem, na Biomol, vocês vão entender como que se dá esse processo da recombinação, que é muito comum de acontecer, ok? Bom, no entanto, a gente fala dessa recombinação, mas não é essa recombinação, ela não acontece em todos os genes. Elas não acontecem de maneira normal. Normal elas não acontecem, teoricamente, de maneira igual para todos os genes. Então, por exemplo, vocês vão ter genes que vão ter ligação que nós chamamos de ligação completa. São aqueles genes que eles estão no mesmo cromossomo, mas eles não vão sofrer recombinação. Então, genes que estão ligados mais na parte central dos cromossomos, dificilmente vão sofrer processos de recombinação. Você vai ter aqueles genes que não são ligados, ou seja, genes que estão mais na ponta, que são aqueles que sofrem crossing over aleatoriamente, livremente, e aqueles genes que estarão no intermediário, que a gente chama de genes de ligação não completa. São genes que estão ligados, mas eles estão ligados, mas eles podem ter uma taxa pequena, mas uma taxa de recombinação. É uma taxa menor do que aqueles genes que não são ligados. E, justamente por causa dessa questão de sofrer recombinação ou não sofrer recombinação, é que a gente chama os gametas que não sofreram recombinação de gametas não recombinantes, onde naquele parte não houve o crossing over. Então, por exemplo, lembre-se, aqueles que não sofreram recombinação, tanto esse azão-bezão quanto esse azinho-bezinho, eles são chamados de gametas não recombinantes, e aqueles que sofreram a recombinação são chamados de gametas recombinantes. E até mesmo a prole desse indivíduo é chamado. Então, se esse indivíduo foi formado pela junção não recombinante do seu pai com uma não recombinante da sua mãe, ele é chamado de prole não recombinante, ou uma prole parental não recombinante, ou também uma prole parietal apenas. E os indivíduos que vêm com
de processo de recombinação, que é fecundado através de espermatozoides, através de ovos que sofreram recombinação, são chamados de prole recombinante. É quando justamente uma característica que você observa, ela começa a aparecer. Então, por exemplo, é como se eu estivesse falando que o pai ele é loiro dos olhos verdes, a mãe tem o cabelo preto e os olhos pretos. Então, por exemplo, se os filhos vierem ou loiros dos olhos verdes ou cabelos pretos dos olhos pretos, esses indivíduos são chamados de não recombinantes. Agora, se surgir uma criança loira dos olhos pretos ou um indivíduo com cabelo preto dos olhos verdes, eles são chamados de recombinantes. Ou seja, a característica unificada, ela surgiu. Lembrando, claro, que para isso a gente só denomina quando a gente tem genes que são ligados, ok? Então, aqui novamente, então, nos genes ligados, você vai ter a separação, mas não vai ter a troca de material genético. Nos genes não ligados, que são esses genes aqui que eu falei, que é aqueles que livremente ocorrem o crossing over, você vai ter indivíduos que são não recombinantes, que são indivíduos paretais, ou seja, são indivíduos onde o cromossomo deles é igual ao cromossomo dos seus pais, e você vai ter cromossomos que são recombinantes, onde você vai ter cromossomos que não são iguais aos cromossomos dos pais daqueles indivíduos. Então, aqui você tinha azão e bezão, é igual azão, bezão aqui. Aqui, azinho, bezinho, igual azinho, bezinho aqui. No entanto, você pode ter indivíduos que são recombinantes, ou seja, azão, bezinho, azinho, bezão, que vieram de um processo de crossing over, ok? Então, basicamente, o crossing over num indivíduo, ele vai dar praticamente uma formação totalmente diferente desses indivíduos. E aí, para isso, você precisa saber se aquele indivíduo tem taxa de crossing over. Como que você sabe que aquele indivíduo tem taxa de crossing over ou não? A partir da presença de prole recombinante. Por quê? Porque lembrem-se, quando eu falei de um cruzamento, deixa eu apagar aqui todo esse slide, quando eu falei de um cruzamento de um indivíduo não ligado, que a variabilidade é menor, se você sabe que aquele gene é ligado, a variabilidade devia ter sido menor e ela não é menor, você acaba tendo indivíduos com uma variabilidade de características muito maiores, você diz que esses indivíduos podem ter sofrido recombinação. Neste caso, é quase impossível você calcular a possível probabilidade, justamente porque você não sabe se vai acontecer ou não vai acontecer aquele crossing over. A gente pode dizer, simplesmente, calcular uma possível taxa de recombinação. Como que a gente calcula a possível taxa de recombinação? Essa taxa ela é calculada pelo número de proles recombinantes dividido sobre o número de prole total, vezes 100. Então, como assim, Lucas? Então, aqui, ó, esse indivíduo aqui, ele é um indivíduo que tem a capacidade de formação de crossing over. Esse indivíduo aqui não tem, porque até as suas características são iguais no cromossomo. Se houver o crossing over, não vai mudar em nada. Eu não tenho como saber qual a probabilidade desse crossing over acontecer. Eu não tenho, na verdade, como fazer o possível característica como acontece na segunda lei de Mendel, onde eu tenho a chance de dizer, existe uma a cachorra que está latindo, a cachorra da minha mãe, viu? Só para vocês saberem. Eu tenho a possibilidade de ter que aquele indivíduo vai ser 25%, Mzinho, Dzão. Então, isso aqui eu não tenho como saber nesse processo. Então, o que eu faço? Eu calculo pela quantidade de indivíduos que eu estou vendo. Então, ele fala que eu tenho que calcular pelo número total da prole. Qual que é o número total dessa prole? Então, aqui,
eu tive 55 indivíduos dessa característica, 53 indivíduos dessa outra característica, 8 indivíduos dessa outra característica e 7 indivíduos dessa característica. Mãe... Então, basicamente, o total da minha prole é 55 mais 53 mais 8 mais 7. Então, 55 mais 53 mais 8 mais 7 vai dar 123 indivíduos. Então, para eu saber quanto que eu tenho de possibilidade de recombinação, agora eu pego o número da prole que foi recombinante. Então, o que é essa prole recombinante? Eu estou cruzando, então, pais que têm folhas normais e é uma planta alta, com um indivíduo que é folhas salpicadas, com um indivíduo anão. Então, se eu tenho pais normais com folha alta, esses indivíduos são iguais à prole. A prole é igual aos pais. Então, este é igual a este indivíduo. Esse indivíduo aqui, folhas salpicadas e anão, é igual a esse indivíduo. A partir do momento que eu começo a ter indivíduos que têm folhas normais, mas que têm anão, ou seja, misturou essa característica com essa característica, esse indivíduo já é chamado de recombinante. E do outro lado também, folhas salpicadas com uma planta alta. Então já houve uma mistura das características do pai e da mãe. Esses indivíduos misturados é o que são chamados a prole recombinantes. Então quem são eles? 8 indivíduos normais e anãos, de folhas normais e anãos, e 7 indivíduos de folhas salpicadas e altas. Então, basicamente, eu divido o número de recombinantes pelo número total da prole. Quantos recombinantes? 8 mais 7, 15, sobre o total da prole, que era 55, 53, 8 mais 7. Isso dividido vai dar 0,12, que vezes 100 vai dar 12%. Então, a probabilidade de existir novas recombinações é basicamente de 12%. Então, nesse caso, eu não consigo calcular qual é a probabilidade de ser tanto, de ser tanto, de ser tanto. Eu simplesmente só calculo qual a probabilidade de existir recombinação. Porque como esse crossing over é aleatório, eu simplesmente observo naquela população qual é a probabilidade de eu ter indivíduos que sejam fora do padrão do meu cruzamento. Qual era o meu padrão de cruzamento? Eita, peraí, que mudou tudo aqui. Eu acho que apertei alguma coisa errada. Qual era o meu padrão de cruzamento? Normais e alta, folhas salpicadas e anão. E eu tenho 12% de toda a minha prole que vir com característica mista entre eles. Ok? Justamente por causa desse crossing over. Então, aqui outro processo. Aqui, ele pega, então, ele soma os indivíduos de um cruzamento com não crossing over com um cruzamento que teve crossing over para dar justamente a mesma característica. Ele soma tudo, ele soma os indivíduos totais e coloca os indivíduos que são recombinantes sobre eles. Então, seria 2 sobre 200, que seria 1%, que também a gente pode chamar de 1 centimorgan também, que é a característica da probabilidade de existir aquele processo de recombinação. Ok? Bom, nessa recombinação também pode existir o que nós chamamos de acoplamento ou repulsão. O acoplamento é quando eu tenho, basicamente, indivíduos no qual eu tenha alelos que sejam um selvagem e um mutante. Então, por exemplo, eu tenho esse indivíduo aqui, que ele é azão, bezão de um lado, que é teoricamente a característica que nós chamamos de selvagem, que é a característica não mutada, porque ele é azão e é bezão, e do outro lado eu tenho azinho e bezinho. E repulsão é justamente quando eu tenho azinho e bezão misturados, eu tenho características selvagens e mutantes misturadas no mesmo cromossomo. Ok? Tranquilo? Sim ou não? Essa parte de acoplamento. É só a posição. Se eu tenho azão, bezão, azinho, bezinho. Azão, bezão de um lado, azinho, bezinho do outro, é chamado de acoplamento. E se eu tenho azinho, bezão de um lado, azão e bezinho do outro, isso é chamado de repulsão.
ok? É só se eles são iguais de um lado e diferentes, iguais de um lado, iguais do outro, e diferentes de um lado, diferentes do outro, que a gente chama de repulsão, ou ou que a gente chama de acoplamento. O que basicamente isso vai mudar? Basicamente, o tipo de prole recombinante que isso vai acontecer. Então, você vai ter uma variabilidade muito maior dessa parte de prole recombinante ou acoplamento. Não vou fazer os cálculos, porque eu acho que isso não vem ao caso. Só vai dar justamente uma mudança dos fenótipos da proporção. Ok? Pergunta de Carlos. Professor, não tem alguma forma da gente descobrir a taxa desse cruzamento? Porque aí a gente precisaria esperar um número N de proles para determinar a frequência de uma determinada característica. Talvez não seja vantajoso. Exatamente, Carlos. Na verdade, assim, você não consegue, não existe uma outra probabilidade. É justamente por causa disso que muitas vezes o melhoramento genético clássico, ele é baseado em observação. Então, você vai fazendo cruzamentos e você vai observando o quanto que aquela característica vai aparecendo naquela população. Fora isso, você não consegue prever, porque é justamente uma característica muito aleatória desses genes aparecerem. É por isso que, às vezes, tem uma vantagem muito maior da gente ter um cruzamento, fazer o cruzamento molecular. Um transgênico acaba sendo muito mais eficaz, porque a gente já insere a característica que a gente quer naquele indivíduo, não precisa ficar vendo gerações para que isso tudo aconteça. Ok? Bom, no entanto, uma outra característica que é muito importante é a gente, muitas vezes, tentar fazer um mapeamento gênico. Esse mapeamento gênico, ele é dado também pela frequência de recombinação. Por quê? Qual que é o sentido disso? Quando eu tenho um determinado cromossomo, quanto mais próximo ao centrômero, menor é a taxa de recombinação. Quanto mais separado do centrômero, quanto mais nas extremidades, a taxa de recombinação é muito maior. Então, a gente sabendo taxas de recombinação, a gente pode ter, muitas vezes, ter uma ideia da onde que aquela característica, da onde que aquele gene está, se no centro ou se nas extremidades. Para isso, a gente sempre vai ter a unidade do mapa, que é justamente a unidade de Morgan, ou centimorgan, ou de porcentagem de recombinação. E isso vai nos facilitar entender um pouco esse processo. Calma que eu vou explicar para vocês. Então, por exemplo, baseado entre as taxas de recombinação, muitas vezes eu consigo prever onde está um determinado gene. Então, por exemplo, eu posso te dar algumas informações e, a partir dessas informações, você prevê a distância gênica entre eles e aonde está, muitas vezes, a localização desse gene. Deixa eu colocar aqui a caneta. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que entre A e B, a distância é de 5 centimorgans ou unidades de Morgans. Entre B e C, a distância é de 10. E entre A e C, a distância é de 15. Certo? Então, teoricamente, esse mapa... Opa! Deixa eu apagar aqui. Esse mapa poderia me dizer que entre A e B eu tenho 5, entre B e C eu tenho 10, e entre A e C eu tenho 15 unidades. Então, teoricamente, uma previsão que a gente poderia fazer é que vem A, depois vem B e depois vem C, pelas informações que eu estou tendo aqui. Só que isso também pode ser ao contrário. Eu posso vir B, eu posso vir C, depois eu vir B e posso vir A. Então, eu tenho duas possibilidades desse mapa genético. Aí, para isso, eu poderia ter uma outra informação. A outra informação é o gene D.
Eu sei que entre A e D tem, basicamente, 8 unidades. Entre B e D, também eu tenho 8 unidades. Eu também tenho agora 13 unidades. Então, por exemplo, entre A e D, eu tenho 8. Entre A e B, eu tenho 13. Então, basicamente, se eu tenho 8 aqui, eu tenho 5 aqui, a soma dos dois é 13. Então, a minha chance do D estar aqui é muito maior, certo? E a distância entre D e C é de 23, que é esse 8 com esse 5 com este 10. Então, teoricamente, somando tudo, daria 23, certo? Então, a minha possibilidade higiênica é justamente essa daqui, que vem o A, depois vem o B, depois vem o C, e o primeiro que vem é justamente o D. Eu sei que às vezes no ensino médio a gente faz muito cálculo disso. Eu não vou passar esses cálculos para vocês, eu só quero te dizer que vocês saibam exatamente como que isso se dá. Por que eu não vou passar? Porque hoje a gente não faz isso mais. Hoje você já tem um mapeamento gênico, você sabe basicamente pelo sequenciamento de genomas onde que cada gene está, então você não precisa mais saber essa informação. Então, assim, eu não vou nem passar para a gente aprender e detalhar mais, para fazer mais cálculos de como que isso se dá, ok? Hoje, a gente já tem mapeamentos gênicos muito mais eficazes. Então, hoje, o mapeamento gênico mais difícil que a gente teve até o sequenciamento do genoma foi o mapeamento dos seres humanos. Porque, por exemplo, os mapeamentos eram à base de cruzamentos. A partir dos cruzamentos, você ia vendo as taxas de recombinação e ia mais ou menos calculando onde cada gene ia acontecendo. Por exemplo, e isso você ia vendo em gerações. Para você ver gerações de humanos, é algo muito difícil. Então, basicamente, é um cruzamento muito complexo, por isso que, para você conseguir um heredograma, você precisa de quase 100 anos de geração para você poder descobrir que característica que está acontecendo. Então, baseado nesses processos, é que hoje a gente usa os marcadores moleculares. Então, esses marcadores moleculares são utilizados tanto para humanos, quanto para plantas, quanto para animais, para a gente determinar aonde que cada gene está presente, aonde que esse gene está presente, como que esse gene ele se comporta. Existe uma série de técnicas que estão envolvidas nesse processo. A primeira delas são alguns marcadores moleculares do tipo RFLP. O que é um RFLP? Deixa eu colocar o meu laserzinho. O RFLP é uma técnica onde você pega uma parte da planta, uma parte do indivíduo, extrai o DNA e corta esse DNA com enzima. E aí, basicamente, o que você vai observar? Você vai correr esse DNA no que a gente chama de um gel de agarose, numa eletroforese. Esse DNA, como ele está todo cortado, ele vai se distribuir em fragmentos, e esses fragmentos depois vão ser analisados, aonde você vai poder observar o perfil de cada planta, o aparecimento de banda em cada planta. E a gente vai conseguir ver, por exemplo, que a planta A e a planta B, elas têm perfis totalmente diferentes de bandas. No entanto, a planta A, com a amostra que eu estou querendo ver, ela tem praticamente o mesmo perfil. Significa que o perfil genético desta planta está muito semelhante ao perfil genético desta planta. E aí você vai observando essas características. Então, aqui, por exemplo, quando a gente consegue, vamos dizer que aqui é um indivíduo que tem o seu genótipo. Então, tem indivíduos azão, esses indivíduos azão, tem esse tipo de banda. O indivíduo azinho tem esta banda, e o indivíduo que é heterozigoto tem as duas, uma representando o azinho e a outra representando o azão. Então, a gente consegue ver exatamente numa população parietal, então a gente consegue saber que os pais são heterozigotos, o filho é homozigoto recessivo, o outro filho é heterozigoto e o outro filho ele é homozigoto dominante.
com essas técnicas, vocês concordam comigo que praticamente os cruzamentos convencionais, eles caem por terra? Então, a gente agora consegue saber quem é azão azinho e quem é azinho azinho. Carlos aqui me pergunta, e Carlos já fez essa pergunta já faz um tempinho, que eu não tinha visto. Então, professor, essas diferenças de cores é alguma coisa relacionada à densidade gênica? Que diferença de cores, gente? Essa aqui? Carlos, me diga que slide você estava falando que eu me perdi. Aqui? Carlos? Isso aonde, cara? Essa parte aí. E que diferença de cores que você está falando? Coloca assim, Carlos, é no slide tal. Esses tracinhos que aparecem nada mais são do que como se fosse o agrupamento daqueles DNAs. Então, eu extraio aquele DNA, como tem muita cópia de DNA ali, e eu corto aquele DNA é como se ele ficasse um sobre o outro, e aí ele forma uma bandinha. Por isso que esses traços são os traços de comparação. Então, por exemplo, você pode ver que você tem muito mais material genético aqui do que aqui. Então, é simplesmente porque quando você cortou... Então, deixa eu fazer uma representação de desenho aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu inserir um outro slide aqui, fazer uma representação para vocês verem. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho um indivíduo... Deixa eu colocar a caneta. Eu tenho o pai... E eu tenho a mãe aqui. Certo? Aqui eu tenho, teoricamente, o DNA da mãe. E aqui eu tenho o DNA do pai. Vamos dizer que eu uso uma enzima para cortar esse DNA. Então, eu corto, vamos dizer que esse DNA se corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Como a mãe é diferente do pai, essa mesma enzima vai cortar aqui e aqui. Então, aqui eu tenho um fragmento, aqui eu tenho outro fragmento, aqui eu tenho outro fragmento. Quando eu pego este DNA e eu corro esse DNA numa cuba de eletroforese, eu vou ter uma banda relacionada aqui, outra, deixa eu apagar aqui, que ficou. Outra banda que foi relacionada a essa porção aqui, e uma outra banda que foi formada dessa porção aqui. Já no pai, eu vou ter uma banda aqui, uma banda aqui, uma banda aqui, uma banda aqui e outra banda aqui, certo? Então, quando eu tenho muitas vezes o filho, esse filho ele pode ter esta banda, esta banda, esta banda, esta banda, esta banda, esta banda. Então, o filho ele é a junção, teoricamente, dos cromossomos do pai e da mãe. Então, ele tem que ter todas as bandas do pai e todas as bandas da mãe. Peraí que eu não coloquei uma banda aqui da mãe. Todas as bandas da mãe no seu. Porque, assim, ele vai ter duas cópias de cromossomo. Um cromossomo que vai ter esse corte e outro cromossomo que vai ter esse corte. Então, todas as bandas, tanto do pai quanto da mãe, tem que estar aqui. O que é essas bandas? Eu normalmente tenho um gel, que a gente chama gel de agarose. Deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou até colocar no Google. Aqui. Vocês conseguem ver. Vou colocar eletroforese em gel. Ó, a eletroforese em gel é um gel de agarose. Então, aqui, eu pego amostras de DNA, eu coloco exatamente nesses pocinhos aqui. Então, eu coloco aqui a amostra da mãe, a amostra do filho, a amostra do pai. E aí, eu coloco numa cuba que tem uma fonte de energia.
um polo negativo e um polo positivo. Como o DNA tem carga negativa, o DNA vai tender a migrar em direção ao polo positivo. E aí o que você tem, muitas vezes, é esses arrastes. E aí esses fragmentos, eles têm tamanhos diferentes, e aí por ter tamanhos diferentes, eles têm pesos diferentes, eles vão correr totalmente diferentes. Então, na parte de baixo, eu vou ter bandas que são de tamanhos menores, e na parte de cima, bandas de tamanhos maiores. E é simplesmente eu ir comparando essas bandas. Então, por exemplo, voltando lá para a nossa aula, quando eu corto o DNA de uma célula, e eu tenho, por exemplo, a planta A e a planta B, elas têm perfis totalmente diferentes. Eu quero saber, muitas vezes, a amostra que eu tenho, se ela está mais próxima a A ou se ela está mais próxima a B, é só eu comparar. Então, o perfil da A e o perfil da amostra é igual. Então, a origem dessa amostra vem da planta A, entendeu? E, no caso no caso dessa eletroforese, eu sei que todo indivíduo que é azão tem esta banda, todo indivíduo que é azinho tem esta banda, e o indivíduo que é azinho, ele tem que ter as duas bandas. E aí, no pai e na mãe, eu consigo saber exatamente o que eles são. Entendeu? Bom, outra técnica que a gente tem é uma técnica chamada de VNTR, que é uma número varial de repetições em tandem. Então, é uma porção do nosso cromossomo aonde indivíduos vão ter o maior número de cópias nesse cromossomo, maior número dessas repetições nesses cromossomos. Então, por exemplo, o indivíduo A, ele tem 2 repetições, no ponto 3 e no ponto 7. Então, ele tem essa porção e esta porção de repetição. Então, ele vai dar 2 bandas. O indivíduo B, ele só tem uma porção. Então, vai dar uma única banda. E aí, eu sei que indivíduos que são azão, são esses indivíduos aqui, que vai dar essas 2 bandas, uma banda de 7. Lembre que a banda maior, ela fica para cima, e a banda menor, ela fica para baixo. O indivíduo que só tem o Bzão, ele só vai dar a banda de 10, e o indivíduo que é heterozigoto vai dar as 3 bandas. Então, Carlos falou assim: entendi, professor, isso deve ajudar muito em perícia e teste de paternidade, mas ainda me parece difícil identificar qual gene representa o quê, e onde está e essas coisas mais avançadas. A gente possui algum mapeamento mais recente? Bom, Carlos, primeiro, essa é a técnica que é mais utilizada justamente para perícia. A grande questão é que, para cada coisa que você for analisar, você vai ter um gene diferente que você vai analisar. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer perícia para teste de paternidade, a gente usa porções que estão entre os genes, que a gente chama de espaços intergênicos. Quando a gente vai ver uma determinada característica, a gente precisa ver qual é o gene que está ligado à característica. E isso vai depender do que você está avaliando. Assim, normalmente, quando você vai avaliar uma característica, você sabe o que você quer. Então, você sabe qual é o perfil que dá, qual é o perfil de banda que vai dar, e isso fica muito mais fácil, esse processo de interpretação. Mas existem técnicas mais fáceis, que eu já vou falar daqui a pouquinho para vocês. Bom, a outra técnica que semelha às outras duas é o SNP, que é onde a gente consegue observar. Só que o SNP ele é um pouquinho mais detalhado. Ele vai me dizer que tipo de heterozigoto que aquele indivíduo tem. Então, a gente sabe que a constituição dos genes dos indivíduos é dada pela sequência de nucleotídeos. A gente tem... a gente ainda não falou de nucleotídeos, mas vocês devem lembrar do ensino médio, que a gente tem um DNA. Esse DNA eu tenho A, C, T, G. Do outro lado eu teria T, G, A, C, certo? O SNP ele é muito mais específico. Ele consegue saber exatamente qual nucleotídeo que está alterado para dizer se esse indivíduo é heterozigoto. Por exemplo, você vai ter indivíduos que ele vai ter as 2 citocinas, ele vai ter as 2 guaninas. Esses indivíduos são homozigotos dominantes ou homozigotos recessivos. E você vai ter um indivíduo que é
GC, ele tem tanto a guanina quanto a citosina, e esse indivíduo, então, é heterozigoto. Então, cada uma das técnicas, ela vai observar um processo diferente para fazer essa determinação de homozigose ou heterozigose. Bom, no entanto, a gente também pode fazer alguns outros mapeamentos, como, por exemplo, um mapeamento físico, a gente determinar fisicamente naquele cromossomo onde que está verificado. Em vez de eu fazer todas aquelas cálculos de taxa, hoje em dia tem algumas técnicas moleculares que eu consigo determinar no cromossomo onde que está aquela informação. Uma delas é por mapeamento de deleção. Então, o que é esse mapeamento de deleção? Eu preciso ter uma célula que, teoricamente, eu saiba exatamente que aquele cromossomo ele está deletado, aquele cromossomo ele sofreu uma deleção, então aqui eu tenho um cromossomo, vamos dizer que aqui é o cromossomo 14. Eu quero ver se essa informação ela está no cromossomo 14 ou está em outro cromossomo. Para isso, nos laboratórios que fazem essa técnica, eles têm cromossomos 14 feitos artificialmente com uma porção totalmente deletada. E após fazer o cruzamento, se aquela característica der uma distribuição anormal, por que uma distribuição anormal? Se eu tenho indivíduos que é azinho e eu estou cruzando com um indivíduo heterozigoto e que esse indivíduo heterozigoto tem um gene anormal, a proporção do cruzamento de azinho com azinho seria 50% para cada uma dessas características. Se esse cruzamento não der 50%, der outra chance, significa que aquele cromossomo, aquela característica está justamente naquela porção que é deletada, certo? No entanto, isso é muito complexo de ser feito. Outra coisa que a gente faz para fazer essas características, para saber que cromossomo que está com aquela característica, é a gente fazer hibridizações de células. Então, a gente pega um indivíduo que tem a mutação e mistura com uma célula tumoral de um camundongo. Essas células vão formar o que nós chamamos de heterocárion, que é uma célula fundida. Só que essas células fundidas, com o passar do tempo, ela vai fazer com que os cromossomos das células humanas sejam colocados para fora. E aí, você vai fazendo uma série de análises nas células e vendo quais cromossomos foram colocados para fora e aonde que aquela característica apareceu. Então, por exemplo, se você pegar que o produto gênico da mutação está presente nesses indivíduos e você somar que todos os indivíduos que tinham a mutação tinham a presença do cromossomo 4, basicamente você consegue dizer que a mutação está no cromossomo 4. No entanto, hoje a gente tem técnicas muito mais fáceis de ver, onde a gente usa uma hibridização. A gente pega o cariótipo e a gente usa uma sonda. E basicamente essa sonda, ela vai se ligar no cromossomo aonde tiver aquele gene. Então eu sei que o gene ele tem a sua sequência de A, T, 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 C, C, A, G. Então, se eu sei que esse gene tem essa sequência, eu vou construir uma sonda fluorescente que tenha esta composição. T, A, G, G, T, T, C. Por quê? Essa sonda ligada aqui, ó, uma fluorescência que está emitindo uma luz, ela, ao se ligar naquele cromossomo, ela vai florescer exatamente no cromossomo que está aquele gene mutado. E aí, com isso, eu consigo determinar pelo tamanho dos cromossomos qual cromossomo que tem aquela mutação. Mas tudo isso caiu por terra a partir do momento que surgiu o sequenciamento. Pelo sequenciamento, a gente consegue saber todos os genes daqueles indivíduos. E é muito mais fácil. Basta você sequenciar esse genoma daquele indivíduo ou aquela porção para saber exatamente qual nucleotídeo que está alterado e que mutação que está acontecendo. Então, hoje, esse processo é muito mais fácil. É claro que para alguns mapeamentos você precisa de dinheiro para poder fazer esse processo.
Mas isso torna o processo muito mais fácil, porque a partir de uma sequência genética, você consegue fazer uma análise do sequenciamento e determinar exatamente qual é a sequência daquele gene. E a partir da sequência daquele gene, você consegue mapear quais os fragmentos que estão alterados comparados com fragmentos originais. E aí você, então, consegue fazer este processo. Não se preocupem sobre essa parte de mapeamento, porque semestre que vem vai ficar mais fácil, porque vocês vão ter um pouco vocês vão ter biomol, depois vocês vão ter técnicas de biomol, onde vocês vão entender um pouquinho dessas técnicas, vocês vão ter biomol comigo, técnicas de biomol com a professora Laís, e depois vocês voltam para a engenharia genética comigo, onde a gente vai aplicar um pouco dessas técnicas, entender um pouco mais. Então, hoje parece um pouquinho mais obscuro tudo isso que Lucas falou. E Lucas não quis entrar em detalhes, justamente porque eu acho que falta vocês terem alguns conceitos de biomol e de técnicas para a gente entender isso. Então, a gente volta a falar dessas coisas nos próximos semestres. Não se preocupe, ok? Com isso, terminamos a aula de hoje. Deixa eu parar esse compartilhamento. Antes de eu encerrar a aula, eu queria falar para vocês que a gente vai ter uma atividade. Lembre-se que lá no nosso cronograma a gente vai ter uma atividade de seminários. Esses seminários eu vou fazer um pouquinho diferente, não vai ser um seminário convencional. Então, vai ser um seminário do tipo discussão. Mas eu vou separar, só vou avisar que eu vou separar vocês em grupos, e aí vocês vão se juntar para poder fazer essa atividade. Entendeu? Para o Arley, eu vou fazer uma atividade um pouquinho diferente, porque teoricamente, não seria tão fácil para ele executar a questão dos seminários. Mas ele também vai fazer essa atividade, não se preocupe. Ok? Então, eu vou dividir vocês em grupos, eu vou dividir vocês aleatoriamente em grupos, e aí, na próxima aula, eu explico exatamente como que a gente vai fazer esse tipo de seminário. Ok? Então, meninos, amanhã vai disparar a correção dos exercícios que foram encerrados hoje. E aí a gente volta na próxima aula, falando agora de mutações e alterações cromossomais, ok? Logo depois dessa parte de mutações e alterações cromossomais, a gente vai ter uma palestra com uma pesquisadora que trabalha com genética humana. E depois a gente já começa a falar um pouco do melhoramento genético. E aí, depois que a gente falar todo de melhoramento genético, a gente vai ter 3 palestras com ex-alunos três alunos que formaram em biotecnologia e trabalham hoje com melhoramento genético, ok? Ana Júlia perguntou assim, Lucas, hoje é amanhã é aula normal? Não, amanhã só vai disparar correção de exercícios. As nossas aulas são sempre nas quartas. Se vocês olharem no cronograma, ele está alterado já. Então, eu tinha me confundido em umas datas do cronograma, mas toda quarta-feira é aula síncrona e toda quinta-feira é aula síncrona, ok? Então, meninos, tchau para vocês, até semana que vem, e aí a gente vai conversando. Semana que vem a gente conversa do seminário, ok? Então, tchau, meninos, tchau, Vanessa. Deixa eu parar aqui a gravação.